Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, pelo privilégio que temos, ó Deus, de termos esse contato com a Tua palavra, a Tua revelação. Cremos, ó Deus, que ela é, ó Deus, a Tua voz vindo ao encontro de nossos corações, ó Pai, simplesmente, ó Deus, porque o Senhor inspirou os Teus servos para que fizessem um registro da Tua revelação, e agora, ó Deus, ao lê-la, Pai, podemos efetivamente ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti que Tu continues a nos dirigir, de modo que, através da exposição da Tua palavra, Senhor, os princípios que o Senhor quis nos comunicar sejam ressaltados e assim, ó Deus, possamos refletir, Pai, e pô-los em prática para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós costumamos, como falamos no domingo passado à noite, avaliar as igrejas que nós conhecemos, que nós visitamos, mas essa avaliação é feita sobre comunidades locais, sobre igrejas que estão restritas a um espaço geográfico. Mas nós muitas vezes desconsideramos o fato de que nós somos componentes da Igreja de Jesus Cristo. Nós, como indivíduos, pertencemos a esse organismo maior chamado Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Por essa razão, nós devemos, na verdade, antes de tudo, nos autoavaliarmos. Devemos olhar para o nosso interior e buscar, a partir desse exame, ver se estamos alinhados com aquilo que Deus tem por propósito para as nossas vidas. É importante que examinemos-nos a nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo recomendou isso à igreja de Corinto. Mas, pensando nisso, é importante que tenhamos em mente uma pergunta e busquemos respondê-la. Qual a igreja que temos de ser? Qual a igreja que nós devemos ser? E isso vai nos levar a uma reflexão a respeito de qual igreja temos sido. Porque individualmente pertencemos a esse organismo, individualmente nós estamos nos portando como servos de Deus e representando Cristo nessa terra. Qual a igreja que temos de ser? Como devemos representar Cristo? Como devemos proceder? Como nós devemos viver? E entendendo isso, nós podemos, como igreja local, também buscarmos sermos melhores. Sendo assim, nesta manhã, à luz do texto que lemos, eu quero tratar com os irmãos dessa temática, a igreja que temos de ser. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito da igreja que temos de ser,
é que nós temos de ser uma igreja perseguida, mas confiante. Perceba que ao longo das Escrituras, em especial, isso pode ser verificado no Novo Testamento, Satanás se empenha a fim de bloquear o avanço da igreja de Cristo. Satanás está engajado nesse propósito, ele é o inimigo da igreja. Tanto que Pedro, quando escreve uma de suas cartas, lá em 1 de Pedro 5,8, ele diz que Satanás, o diabo, ele é o nosso adversário. Irmãos, ele é o nosso inimigo. Ele não é o adversário de Deus, porque ele não tem como fazer isso. Deus é o Todo-Poderoso, mas ele é inimigo da igreja. E ele ataca a igreja. Há quem pense que Satanás pode atacar Deus, mas isso aí é uma heresia, né? Ele ataca a igreja. Então, nós vemos isso no livro de Atos de maneira bem evidente, quando os apóstolos estão ali em Samaria orando e as pessoas estão sendo ali se tornando habitação do Espírito Santo. Então um homem chamado Simão, ele percebe aquilo, ele quer comprar a capacidade de fazer aquilo, oferece dinheiro. Então Pedro, ele percebe que aquilo era uma atuação demoníaca. Os irmãos verificam isso em Atos capítulo 8, versículos 18 e 19. Então Satanás enche o coração ali de Simão, também para bloquear o avanço, para que o comércio já se instaurasse ali, o comércio religioso. Também, irmãos, em Atos capítulo 13, versículos 17 e 18, nós vimos um homem chamado Bar Jesus, Elimas, também ele conhecido assim, que ele, sendo instrumento de Satanás, faz oposição ali a Paulo, quando prega o evangelho a um homem chamado Sérgio Paulo. Mas agora, irmãos, nesse texto, nós vemos isso de maneira mais presente, porque há uma mulher possuída por um demônio. Já falamos isso no domingo passado. Essa mulher, essas mulheres, elas geralmente eram chamadas de pitonisas, porque o espírito que as dominava era chamado pelas pessoas de Piton, porque Apolo, deus grego, ele havia, segundo a mitologia grega, derrotado uma serpente gigante. Essa serpente, ela foi derrotada e ficou para apodrecer, e o termo apodrecer em grego é Piton. Então ficou esse nome sendo associado à influência que Apolo tinha na concepção dos gregos nas profecias. Então aquelas que traziam revelações, as irmãs de revelação daquele tempo, elas eram chamadas de pitonisa. Bom, veja bem, mas aquela mulher, ela vai ao encontro dos missionários. Aqueles missionários, eles tinham o propósito de evangelizar, mas eles tinham o propósito também de orar. Veja, o texto diz que eles estavam indo ao local de oração. Irmãos, eles queriam tomar como ponto de partida da pregação do evangelho as reuniões dos judeus. Mas eles não iam ali, vamos lá, é só uma estratégia. O pessoal estava orando, vamos orar com eles, vamos ler as escrituras. Mas eles aproveitavam aquela ocasião e anunciavam a palavra de Deus. Então eles estavam indo evangelizar. Mas o diabo agora perturba o trabalho daqueles que estão evangelizando. Mas como ele perturba, pastor, se ele está dizendo a verdade? Eles eram servos do Deus Altíssimo, eles estavam anunciando o caminho da salvação. Como é que Satanás está perturbando, está falando a verdade? Irmãos, aquela pitonisa, ela dava lucro aos seus senhores. Então ela tinha crédito como adivinhadora. Se ela permanecesse daquela maneira, sem ser confrontada, ela teria maior crédito ainda, porque realmente era aquilo que os apóstolos que os missionários estavam fazendo, pregando o caminho da salvação. Eles eram servos do Deus Altíssimo, maior crédito seria dado a Satanás. Então Paulo, se sentindo ali indignado, perturbado, ele expulsa aquele demônio. Mas além disso, irmãos, Satanás é ardiloso. Havia um outro propósito, porque Satanás não é onisciente.
mas ele pode calcular os resultados, né? Então veja bem, eles poderiam não fazer nada e o crédito ser dado à mulher, que realmente ela falou que eles estavam pregando o caminho da salvação e que eram servos do Deus Altíssimo. Poxa, legal. E ela continuaria exercendo o seu papel ali de engano naquela localidade. Mas eles poderiam expulsar o demônio e, como ela dava lucro, o pessoal ia ficar indignado. Então, Satanás deve ter pensado assim: de qualquer maneira, eu saio no lucro. Então, veja, disso, irmãos, nós tiramos um princípio. A oposição de Satanás nem sempre parece oposição. Nem sempre parece oposição. Às vezes, parece até ajuda. Imagina só, irmãos. Pensa bem, se você vai, numa localidade diferente, um outro país, pregar o evangelho e tem alguém daquele país dizendo: não, esse pessoal aqui é servo de Deus Altíssimo, eles estão pregando o caminho da salvação. Nós hoje iríamos pensar assim: poxa, que legal, agora as portas estão abertas, né? Nem sempre a oposição de Satanás parece oposição, às vezes parece ajuda. Satanás, ele pode até mesmo levantar os seus infiltrados de modo que eles possam ganhar destaque, para que lá na frente eles possam revelar a sua verdadeira natureza. E assim a igreja sofre um adultério, um roubo. A igreja sofre. Satanás pode influenciar, incentivar aquele que já tem inclinação para soberba, para que ele se ensoberbeça mais ainda e venha causar conflito no meio da igreja, venha confrontar, não, porque eu sou bom, eu sou o cara. Porque a condenação do diabo veio em razão da soberba. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, dentre os requisitos para o ministério pastoral, o texto diz lá: não neófito, ou seja, que não seja novo convertido, para que ensoberbecendo-se não venha cair na condenação do diabo. Porque a soberba levou Satanás à condenação. Então, ele também incentiva os soberbos para que sejam mais soberbos ainda, e que, de modo que isso cause conflito na igreja. Mas os missionários, irmãos, mesmo diante desse cenário de difícil solução, eles em momento algum deixaram de confiar no Senhor. Percebendo a atuação do inferno, eles não deixaram de confiar no Senhor. Percebendo que na verdade se tratava de uma perseguição de Satanás, eles não deixaram de confiar no Senhor. E a evidência dessa confiança está na frase que Paulo diz, quando Paulo diz: em nome de Jesus Cristo. Paulo não confia em si mesmo, Paulo não depende das suas forças, Paulo, ele não está se prendendo àquilo que ele pode realizar, mas ele confia no Jesus que se sacrificou por ele e por nós. Por isso ele diz Jesus Cristo, o Messias, aquele que morreu na cruz, aquele que completou a obra redentora. Ele não confia em si mesmo, confia só em Deus. Irmãos, essa confiança de Paulo era a confiança da sua comitiva missionária. Desde o início do capítulo nós vemos que eles estão sendo guiados por Deus, e eles entendem isso e seguem confiando nessa direção. Veja, quando nós recuamos aí no capítulo 16, os irmãos vão perceber aqui no versículo 7, eles tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, no versículo 9 diz que eles tiveram uma visão de noite e mandando que eles fossem a Macedônia, e eles foram entendendo que era Deus quem estava falando com eles. Eles estavam confiando na direção do Senhor o tempo todo, chegaram na Macedônia confiando nessa direção, e agora, quando Satanás se manifesta, ainda que haja uma perseguição por trás disso, eles continuam confiando no mesmo Deus, e é esse Deus que eles recorrem. Eles não vão recorrer a qualquer outro tipo de coisa, mas eles recorrem ao Senhor.
Eles não pensaram, poxa, nós precisamos de alguma estratégia, de alguma coisa diferente. Não, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, ainda que haja perseguição. Irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Passamos por momentos difíceis, muitas vezes. Na nossa vida enfrentamos aflições. Jesus nos avisou que seria assim. As pessoas perseguem a igreja de Jesus Cristo de forma ideológica em nosso país. Uma série de conceitos, de filosofias visam desconstruir a nossa fé, mas nós precisamos continuar confiando no nosso Deus. As coisas às vezes não acontecem como nós queremos, mas nós precisamos continuar confiando no nosso Deus. Irmãos, nós não podemos depender de homens, temos que depender de Deus. E às vezes, irmãos, nós carregamos conosco alguns conceitos extremamente equivocados que apontam na direção da confiança no homem. Por exemplo, na obra evangelística, nós confiamos em quem, irmãos? Na palavra que nós pregamos, porque somos nós que pregamos, porque nós falamos bem, ou nós confiamos no Deus dessa palavra que a revelou e que acompanha a sua pregação através da ação do Espírito Santo? Nós não confiamos em nós, irmãos, mas às vezes nós achamos que há homens que podem conseguir melhor resultado por causa das suas qualidades. Um homem pode de repente conseguir mais almas para Cristo porque ele é bom demais. Então não é mais a mensagem que produz o resultado, não é mais a obra do Espírito Santo, mas é a capacidade do homem. Irmãos, confiar nisso, acreditar nisso é não confiar em Deus. É dizer, não acredito no poder de Deus, eu acredito na capacidade humana. Mas nesse momento em que Paulo ele se coloca ali dependente de Cristo, ele demonstra claramente, é o anúncio de que ele confia, acredita em Deus somente, em nome de Jesus Cristo, não no meu nome. Ele não fez rituais, ele não disse, eu te repreendo, está repreendido Satanás, ele não disse isso. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai daí. Não teve oração forte, ninguém fez presepada. Em nome de Jesus Cristo. Temos que confiar no nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos. Temos que confiar, irmãos, em todo o tempo. Não precisamos de super-heróis, não precisamos de salvadores da pátria, porque já temos um Salvador, é Jesus Cristo. Paulo e Silas, eles não precisavam de alguém influente no Império Romano para ajudá-los, eles não precisavam de um nativo que abrisse as portas para ele. Irmãos, eles precisavam apenas de Jesus Cristo, assim como nós. Do que nós precisamos? De Cristo, apenas, somente. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, além de sermos uma igreja perseguida, mas confiante, nós temos de ser uma igreja açoitada, mas perseverante. Veja, quando nós avançamos no texto, nós vemos algo curioso, irmãos. Nós sabemos que nos evangelhos Jesus expulsou demônios várias vezes. Agora o irmão lembra de uma ocasião em que Jesus foi preso por ter expulsado demônios? Jesus não foi preso por isso. Mas aqui nesse texto, os missionários foram presos porque expulsaram um demônio. É bem verdade que na cultura ali daquele povo, eles não compreendiam aquela atuação como demoníaca. Eles entendiam que era a inspiração de Apolo, Deus da profecia, entre outras especialidades que esse Deus possuía também. Mas isso nos faz pensar, irmãos. Nos faz pensar porque no contexto atual em que vivemos, nós vemos que o mesmo pano de fundo está presente. Qual era o foco? Por que eles foram levados à prisão? Só porque o demônio saiu? Não. Vamos ver o texto.
Versículo 19: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Eles foram presos, irmãos, porque o lucro acabou, não porque o demônio foi expulso. A preocupação deles era com os resultados. Não importa se era demônio, não importa se era anjo, o importante era resultado. Está dando certo? Então, estamos gostando. E hoje, irmãos, nós vemos esse cenário se desenrolando no meio evangélico. A igreja conservadora, a igreja que se mantém nos pilares da fé, apegada às escrituras, essa igreja, irmãos, tem sido açoitada. Porque, irmãos, as pessoas querem ouvir algo diferente, as pessoas querem resultados, tem que dar certo, não importa se é pelo demônio, não importa se é por anjo, se é pelo capeta ou quem quer que seja, o importante é que dê certo. Está funcionando? Então é de Deus. Está dando certo? É por aí. Irmãos, e por isso a igreja conservadora, a igreja de Cristo, aquela que quer se manter como Jesus, veja, os missionários estavam fazendo o que Jesus fazia, eles expulsaram o demônio, mas agora, porque o demônio dava lucro, eles são presos. E às vezes, irmãos, quando as heresias são confrontadas, o falso ensino é confrontado, porque ele dá lucro, a igreja conservadora, a igreja que quer se manter fiel, que quer seguir os parâmetros de Jesus Cristo, é açoitada, é espancada. Mas devemos ser perseverantes. Veja, os missionários, eles foram levados à praça, à presença dos magistrados, porque naquele tempo a praça, o termo aqui, grego ágora, que era o mercado, onde ali se reuniam as pessoas para realizarem comércio, diversas relações, transações comerciais eram realizadas ali. Além do que os magistrados ficavam lá para receber aqueles que eram levados a eles a fim de julgá-los. Bom, foi isso que eles fizeram. Levaram Paulo e Silas ali para serem julgados. E o texto diz, versículo 20, que eles foram apresentados. E as acusações, irmãos, veja, no enunciado da acusação não aparece o fato da expulsão do demônio, nem aparece a questão do lucro. Eles nem mencionam o lucro. Poxa, perdemos o lucro. Nem mencionam isso. Olha o que eles dizem, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles vieram perturbar. Por quê? Porque eles são judeus. E já havia naquele tempo uma certa animosidade em relação aos judeus, porque o imperador Cláudio, no ano 49, ele havia expulsado os judeus de Roma, sob a acusação de que eles estavam ali gerando uma confusão religiosa, fazendo discípulos, prosélitos. Então, a cidade de Filipos havia abraçado o mesmo procedimento, expulsado os judeus. E agora fala assim, eles são judeus, está vendo? Esses tumultuadores. Então, a segunda acusação, no versículo 21, diz assim, nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Irmãos, naquele tempo, costume e religião eram inseparáveis. A vida comum era a vida religiosa, não havia separação entre igreja e Estado, era tudo uma coisa só. Então veja bem, eles estão dizendo que eles estão trazendo uma outra religião, assim como era a acusação que os judeus receberam em Roma. Então eles nem mencionaram o lucro, nem mencionaram o demônio, eles na verdade queriam condenar aqueles homens, porque eles haviam acabado com o lucro deles, acabado com os resultados. E o texto diz, versículo 22, que a multidão se levantou unida contra eles. Irmãos, geralmente, aqueles que são adeptos do engano, aqueles que estão preocupados com o lucro, eles arrastam multidões. E multidões contra o povo de Deus. Perceba que não há aqui uma fala dos discípulos,
né? A multidão se levantou contra eles, os magistrados rasgando as vestes. Irmãos, por que os discípulos não falaram nada? Eu imagino que eles tentaram falar, mas a multidão os sufocava e falava ao mesmo tempo. Como eles iam falar? Todos unidos. Irmãos, os hereges, eles arrastam multidões. E às vezes parece que nós estamos sozinhos, aqui os discípulos sozinhos, e parece que a nossa voz mal pode ser ouvida. Mas, mesmo nessa situação, eles não deixaram de crer que Deus estava com eles. Eles não deixaram a sua fé. Como nós sabemos disso? Versículo 25. O versículo 25 nem faz parte desse recorte aqui, né, que eu iria pregar, mas inseri o versículo 25 justamente para a gente fazer essa observação. Que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, eles tinham sido açoitados, lançados na prisão. O texto diz que eles receberam muitos açoites com varas, foram lançados na prisão, e a ordem recebida foi que eles fossem colocados num setor de segurança máxima. Veja, então os soldados receberam essa ordem e colocaram eles no cárcere interior. Por que o texto faz menção do cárcere interior? Porque tinha um cárcere exterior. No cárcere exterior, o preso podia caminhar, ele tinha mais mobilidade. No cárcere interior, o cárcere interior era escuro, frio, e ele ficava acorrentado, ficava com as mãos acorrentadas na parede e os pés acorrentados no tronco, como o texto diz. Mal dava para dormir direito. Era o local de segurança máxima, ficava constantemente vigiado, irmãos, e nessas condições, versículo 25 diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite. Irmãos, tem gente que no conforto do seu lar, perto da meia-noite, não faria isso. E perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Mas qual é a nossa reação, irmãos, diante de circunstâncias adversas? Diante dos açoites que recebemos ao longo da vida, a tendência humana é reclamar e reclamar e reclamar e procurar culpados. Já imaginou Paulo e Silas no cárcere interior, um virando para o outro dizendo: poxa, ô Silas, acho que isso é culpa tua, rapaz, você que... culpa minha não, você que expulsou o demônio, para com isso. Irmãos, eles não estavam procurando culpados, eles estavam numa relação íntima com o Senhor. A igreja que temos de ser é uma igreja açoitada, mas perseverante. É uma igreja que continua confiando no seu Senhor, independente das circunstâncias. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, irmãos. Há vezes que nós vamos pregar, as pessoas vão se converter. Às vezes que a gente não vão pregar, as pessoas não vão se converter, ainda vão nos dar pedrada. Eles pregaram. Quem eram eles? Paulo e Silas. Pregaram e foram presos. Nem sempre não há uma receita. Nós vamos pregar, as pessoas vão se converter, porque pregamos, vão se converter. Se não se converter é porque a gente não é de Deus. Que isso, meu irmão? Percebe a infantilidade dessa argumentação? É infantil e não é bíblico. Ontem mesmo, nós saímos para evangelizar. Irmãos, primeiro momento, quem nunca evangelizando fez aquela pergunta assim: vem cá, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Quem nunca fez? Quem já fez essa pergunta aí, evangelizando? Nós fazemos, né? Nós fazemos essa pergunta, né? Meu irmão, antes da mulher responder, o filho dela lá dentro: minha mãe não vai morrer não, rapaz, vai morrer nunca. Caramba, vai morrer nunca. Vai morrer nunca. Que é isso, rapaz? Ou ele estava crendo na vida eterna, ou o camarada ficou indignado, começou a xingar muito palavrão. Que é isso, rapaz? A mãe repreendeu ele lá, mas o camarada começou a xingar muito palavrão. Minha mãe não vai morrer nunca. Poxa. Mas enfim, realmente ela pode não morrer nunca, desde que deposite sua fé em Jesus Cristo. Mas enfim, irmãos, vamos até o fim, vamos perseverar, vamos em frente, porque Deus está conosco, irmãos. E por que Deus está conosco? Porque a nossa igreja é bonitinha, porque nós somos certinhos. Não, porque Ele nos salvou. Nos salvou. E Ele garante isso na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos que estamos sofrendo, chorando, Deus está conosco. Seja na pior das prisões, no mais doloroso dos açoites, Deus está conosco. Paulo e Silas tinham essa convicção. Estavam sofrendo, mas eles oravam, cantavam, porque sabiam que Deus estava com eles. Qual é a igreja que temos de ser? A igreja que é perseguida, mas é confiante. Temos que ser a igreja que é açoitada, mas que é perseverante. Essa é a igreja que nós temos de ser todos os dias, não importa o que aconteça, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de refletirmos sobre a sua santa palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por podermos juntos exaltar o teu nome e pedimos ao Senhor que tu continues a nos dirigir em tudo que havemos de fazer, para que alcancemos o objetivo que aqui propusemos, ó Deus, de nos mantermos assim, Pai, perseverantes, confiantes, ó Deus, em todo o tempo. Fortalece-nos, guia-nos, ó Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, o que eu peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.